A imagem está chegando. Ok, vou começar então a apresentação. Boa tarde, né? Meu nome é Lívio, da SIG Software. Vou fazer a apresentação sobre o módulo de infraestrutura. O módulo de infraestrutura faz parte do CIPAC, né? Que é o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos. E ele tem por objetivo, né, fazer o atendimento e a execução e o acompanhamento de 3 eixos, né? Todas as manutenções da instituição podem ser tratadas por esse módulo. Todas as obras, né, contratos de obras também são gerenciados por esse... O contrato não, mas na realidade a questão de execução, medição e etc, essa parte de obras. E também tem também a visão de alguns tipos de requisições que são manutenções, né? Mas podem ser tratadas também como manutenções, mas a UFRN preferiu tratar como requisições de meio ambiente. Essas requisições de meio ambiente elas são assim como o próprio nome diz, elas são mais direcionadas a esse nome, né? No caso, tratamento de resíduos, questão de laboratório, materiais de laboratório, né? Também podem ser tratados como requisições de meio ambiente. Algumas manutenções, por exemplo, de podas de árvore, a UFRN trata como meio ambiente. Então, ela fez essa separação entre manutenção mesmo, ou seja, coisas que precisam, de repente, de materiais ou mão de obra especial, né, no caso, para um pedreiro, alguma coisa assim. Então, obras pequenas ou então trocas de lâmpadas, alguma coisa desse tipo, eles encaram como manutenção. Quando é alguma coisa como poda, eles já encaram como meio ambiente. Ele foi implantado em 2007 e tem essas demandas, né? Visando atender essas demandas. Então, para os senhores que já estão acostumados, o sistema ele trabalha de duas formas. Uma é a gente tendo a visão do usuário requisitante, né, que é através do portal administrativo, e para os gestores você vai ter o módulo de infraestrutura. Então, entrando no módulo, a gente vai ter várias abas, cada aba dessas representa algum setor, digamos assim, da instituição. Caso a Unifap precise mudar algum fluxo que é diferente aí, a gente fala com o Edipo, que o Edipo repassa essa demanda para a gente. Mas normalmente o que vocês vão ver aqui nessa apresentação é porque ela é baseada no fluxo da UFRN, né? No fluxo de como eles trabalham e também na organização dos setores deles. Então, no caso aqui a gente tem a aba de requisições que elas são gerenciadas por um setor, o setor mesmo de infraestrutura, onde passa todo o aval inicial da requisição, incluindo desde pequena, uma manutenção pequena até uma obra grande, mas ela passa por esse setor, onde vai ser analisado se encaixa realmente como uma obra que precisa virar um contrato ou uma manutenção, ou seja, no caso, meio ambiente. Então, a gente tem essas abas, tem a aba de obras, que vão assim, a aba de obras é destinada à execução da obra mesmo. A aba manutenção é destinada à execução das requisições de manutenção. A aba projetos é destinada à execução inicial dos projetos, nas criações dos projetos complementares. Então, isso é antes da obra, né, antes do contrato, antes da licitação. A aba orçamento também é para um setor específico que vai fazer as planilhas orçamentárias previstas para a obra, né?
Então, ela vai fazer todo esse levantamento antes de enviar para a licitação. Temos também a aba Meio Ambiente, que é a execução das ordens de serviço de meio ambiente. No caso, como eu falei, da UFRN, eles trabalham tanto com tratamento de resíduos, tudo que tem a ver com o meio ambiente, lixo, então a questão de laboratório, né, de reaproveitamento até de soluções, etc. Como também podas, até controle de zoonose, se for o caso, pode acontecer. Eles fazem essa diferenciação. E a aba cadastros é aquela aba importantíssima no sistema que faz com que a gente defina as configurações relativas a todos os tipos e opções que vão aparecer, tanto no atendimento quanto nas próprias solicitações. Então, a importância da aba cadastro é justamente para a gente deixar o mais intuitivo possível o sistema. Então, vocês podem ter várias opções de manutenção, por exemplo, ou de meio ambiente. De obra não, geralmente é obra. Mas requisições de manutenção e de meio ambiente é bom. Essa aba cadastro está bem configurada de uma forma bem enxuta e ao mesmo tempo bem intuitiva para que as requisições cheguem já bem direcionadas, né? Entrando aqui na aba cadastro, a gente vai ver que a gente vai categorizar projetos. Essa questão de projetos influencia nos tipos de projetos que serão projetos complementares que serão feitos, né, pelo pessoal que trata de prováveis obras, né? Aí a gente tem categoria de serviços, são serviços que serão executados pelas requisições de manutenção ou de meio ambiente. Então tem grupo de manutenção também, ou seja, tudo isso é importante a gente estar fazendo vários, verificando essa aba cadastro e verificando todas as opções que estão cadastradas. Então, às vezes, mas eu queria que a minha instituição trabalha com requisição de faxina, por exemplo. Então, vamos categorizar da forma mais intuitiva possível, alguma coisa desse tipo. Então, essa aba cadastro é sempre importante, a gente está dando uma atenção especial a ela. Pessoal, se eu estiver indo rápido, vocês podem falar ou se digitar, alguém puder falar, porque eu não consigo acompanhar. Às vezes pode ser que o sistema não imita a mensagem que vocês digitaram e eu posso estar passando direto. E podem me interromper caso seja necessário, certo? Voltando aqui, a gente tem um portal. Falei inicialmente que os portais são destinados aos requisitantes, né? Não só aos requisitantes, mas também para as chefias, né? As chefias eles conseguem ter uma visão macro de tudo aí, sem precisar entrar em funcionalidades específicas. Então, a gente aqui no portal administrativo pode fazer autorizações enquanto chefia, a gente pode fazer autorizações orçamentárias também, podem fazer consultas variadas, etc. Então, os portais são destinados realmente aos usuários, que eles tenham uma visão de tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu digo, no sentido de você ter todas as opções dentro num portal. Então, se eu quero saber sobre compras, eu venho aqui. Então, é nesse sentido que o portal. E os módulos, eles são direcionados à execução do módulo, da requisição em si. Então, a requisição chega, então o módulo vai tratar essa solicitação e vai fazer tudo que é necessário para executar a mesma. Então, essa grande diferença assim, de módulo e portal. Então, aqui na aba requisições, a gente vai ter manutenções e obras de infraestrutura, né? Então, na versão de vocês já está separado a requisição de meio ambiente, diferenciada da manutenção e obras de infraestrutura. Então, mas, enfim, de toda forma, quando vocês cadastram a requisição, vocês escolhem o tipo de requisição que vocês querem escolher. Vocês veem aqui, tem obra, manutenção, meio ambiente. Cada tipo desse que eu selecionar, o sistema vai me trazer as opções necessárias para se cadastrar essa requisição. No caso de obra aqui, ele está me mostrando que ele já abre uma opção de qual fonte de recurso será pago essa obra, aí que você coloca uma justificativa, o nome do solicitante,
e detalhes, né, dessa obra que você quer. Isso aqui é uma requisição inicial de obra, né? Aquela requisição que em algumas instituições não vem nem do requisitante mesmo, de um solicitante. Na realidade, já vem de cima. Então, essa requisição é aquela inicial, ela é embrionária, ela ainda vai... É apenas uma solicitação, né? Que pode ou não se tornar uma obra. Então, bem aberta, você não é travada, realmente são vários campos texto para você digitar as informações. No caso de manutenção, não, manutenção já é destinada a ser atendida. Então é importante a gente estar sempre tendo, como eu falei, é importante a gente estar cadastrando as opções de forma intuitiva e bem otimizada possível para que vocês direcionem melhor o requisitante. Então, quando o requisitante for solicitar uma requisição de manutenção, uma manutenção, ele já vem aqui direto no que ele quer. Então, o sistema já vai trazer as opções para da manutenção que ele deseja. Então, no caso aqui, o exemplo aqui foi só uma ampliação de uma sala onde não requer abrir nenhum contrato de obra nova. Pode até ser feito por um contrato que esteja vigente de mão de obra, no caso. Então, você tem cimento, você tem todo o material de consumo lá no almoxarifado, e eu tenho uma pessoa para executar isso, então essa requisição pode ser feita por aqui. Então, não precisa abrir uma obra para isso, uma requisição de obra. Então, tem esse sentido. Isso também está muito utilizado para pontos de instalação de pontos, troca de lâmpadas, manutenção de ar-condicionado, ou seja, essas coisas comuns que acontecem. No caso, tem a terceira opção, que é se for de meio ambiente. Na realidade, ela continua sendo uma manutenção, só que com um viés diferente, né? Então, a UFRN decidiu fazer essa separação. Então, posso ter essas outras opções. Então, lá ele tem serviço de cobertura vegetal, controle de zoonose, gerenciamento de resíduos. Então, tudo isso vocês podem fazer essa diferenciação. Caso não, você pode usar tudo como manutenção. Na realidade, a aba do meio ambiente tem umas opções a mais para tratar resíduos, né? Algumas coisas em relação a isso. Então, a manutenção, os serviços de manutenção, eles são baseados em ordem de serviço. Então, a requisição vai chegar, vai ser visualizada, né? Vai passar por uma triagem para saber se a requisição está ok, se é manutenção mesmo, e ela vai ser enviada para o setor responsável pela execução do serviço. Então, quando ela entra nesse fluxo, né, vai ser uma requisição de manutenção, foi atendida, ok, é isso mesmo, então ela vai entrar para o setor responsável, onde ele vai avaliar o que é preciso, vai fazer a primeira vistoria, ver o que é preciso para fazer, ou não, se for só uma troca de lâmpada, a pessoa já vai com a lâmpada, né, para executar o serviço, mas às vezes ele precisa fazer uma vistoria, então vai ser baseado em ordens de serviço. Ela pode ser baseada em uma só ordem de serviço, ou várias, né? A mesma requisição pode ter várias ordens de serviço. Então, esse tipo de requisição ela é integrada com almoxarifado, não só com almoxarifado, mas também com outros tipos de requisição, como requisição em ata de registro de preço ou itens de serviço do módulo de contratos. Então, eu posso cadastrar uma requisição de manutenção e ela ser atendida, e dentro desse atendimento o pessoal do setor de manutenção verificar que vai precisar utilizar um item desse contrato e vai precisar utilizar, por exemplo, um material que está em uma ata vigente, porque não tem no almoxarifado, por exemplo. Então, ele pode fazer, tem todas essas três opções, no caso, para você fazer. Então, você atrela, né, as requisições de itens de contratos, SRP e almoxarifado a essa requisição inicial de manutenção. Então, ela vai ter esse vínculo, né? Vai ter essa integração para que a pessoa tenha um controle melhor do que foi executado. Então, aqui, se a gente for aqui na aba, essa tela está um pouco antiga, mas ela já tem aqui a questão de SRP e itens de contrato. Então, é bem simples, a pessoa gera a ordem de serviço, né?
depois que a requisição foi atendida, você gera a ordem de serviço e depois disso você verifica o que precisa. Então, precisando de alguma coisa, você utiliza essa questão de requisições, onde ele vai fazer a associação dessa requisição inicial de manutenção com as requisições a mais que surgirem, né? Tem um contrato onde tem um item que é de um pedreiro, por exemplo. Então, esse item de serviço de pedreiro que está no contrato pode ser utilizado juntamente com uma solicitação de material almoxarifado de obras, digamos, que é um almoxarifado onde vai ter tijolo, etc., cimento, etc. Então, pode ser feito esse tipo de acompanhamento. A questão de execução orçamentária ou não, o sistema está preparado para isso, né? Se for o caso, vocês decidirem como é que vai ser feita a execução orçamentária dessas requisições, porque tem instituição que é assim, eu faço a requisição, eu sou de um departamento X e solicito para a superintendência de infraestrutura a troca de uma lâmpada. Pronto. A troca de uma lâmpada lá no FRN, ela custa a meu departamento, ela tem custo. Então, meu departamento é um centro de custo e ele paga por isso. Mas tem instituição não, que tem instituição que simplesmente pede e a superintendência é que se vira para pagar isso aí de alguma forma, passando porque a superintendência também seria um centro de custo, ou se for outra situação, onde nem a superintendência também não é centro de custo, aí ela teria que pedir autorização realmente ao centro de custo superior a ela, né, a unidade que seria um centro de custo superior. Então, o sistema está bem preparado em relação à questão de orçamento nesse sentido. Então, as opções de orçamento, aí vocês podem até ver com o Edipo e também analisar como é que vocês estão trabalhando o orçamento para ver como é que vai trabalhar isso. Mas o sistema está preparado tanto para trabalhar sem estar orçamentariamente, né? Você faz uma requisição, ele não passa por nenhum fluxo orçamentário, ele simplesmente imprime o papel e você vai lá e autoriza, ou você pode utilizar esse fluxo. Mas é interessante a gente ter esse acompanhamento, sim, essas solicitações de aprovação, né? Não, olha, vai custar tantos reais esse serviço. Você aprova, você já tem essas opções. Tem várias opções para você executar manutenções. Mas cabe à instituição decidir como é que trabalha, né? Tem as abas de relatórios, onde a gente vai ter alguns relatórios sobre as requisições de manutenção. E não só sobre as requisições, mas também dos serviços executados, etc. Então, a gente tem alguns relatórios em relação a isso. É bem simples esse fluxo de manutenção. O fluxo é tranquilo, a pessoa solicita uma requisição, envia uma requisição solicitando alguma manutenção. Normalmente é autorizado pela chefia do departamento, da unidade, mas essa autorização não é via sistema, é via papel mesmo, ele assina embaixo e manda para a superintendência dar uma investigada, uma analisada para ver se está ok, né? Aí chega na superintendência de infraestrutura, onde tem um setor próprio para analisar a requisição, para ver se ela está ok, para poder enviar para o setor correto, né? Essa triagem sempre tem que ocorrer por um setor. No caso da FRN, a superintendência faz essa triagem. Eu não sei se aí é a prefeitura, ou diretoria, ou superintendência, né? Mas sempre tem que ter essa triagem antes. Depois disso é que ela é enviada, essa requisição autorizada, né, atendida, para o setor correspondente. Então, no caso aqui, a gente está vendo o fluxo de manutenção. Caso precise mudar a manutenção, ela muda e envia para o setor correspondente. Se não precisar mudar, ela envia para a diretoria de materiais, no caso aqui, e de manutenção, que é no caso da FRN, mas ele manda para o setor de manutenção, onde será gerado a ordem de serviço, se for o caso, realizar a vistoria, né? Depende do tipo de... Se for uma troca de lâmpada, não precisa realizar a vistoria, é só levar uma lâmpada. Aí, no caso, pode verificar se houve vistoria, né? Porque às vezes a pessoa precisa analisar lá o que é que houve. Se houve, ele verifica a necessidade de material ou de item de contrato, alguma coisa. Se precisar, ele... Pois não. Quando você faz a solicitação
dessa manutenção. Como você mostrou lá atrás, ele tem, a pessoa escolhe, né, vários tipos, né, de serviços, né, que são propostos. Isso. Se por um acaso a pessoa, Uhum. sei lá, informou errado, era para trocar a lâmpada e o cara colocou obra e descreveu como troca de lâmpada. Isso Isso. isso no fluxo tem como retornar para a pessoa arrumar ou o próprio Tem, gestor tem. arruma isso? Como é que é? Pois é, nessa hora de analisar a requisição, ele pode retornar a requisição, certo? Ele pode retornar, atender ou negar, certo? Ao atender, ele também tem a opção de corrigir. Ele pode fazer Ah, as correções necessárias nesse momento, certo? tá. Aí cabe ao tamanho da correção, né? Que se for uma correção muito grande, é mais viável retornar. Mas se for Corrigir. algo que ele entendeu que, não, isso aqui foi só o usuário colocou errado, ou então ele se equivocou, deveria ser isso, ele pode simplesmente alterar e já enviar para ser executado. Então, nesse ponto aqui dessa triagem, é justamente para isso. Né? A Tá. pessoa pode alterar, pode fazer o que quiser. Inclusive, é, ele é bem você altera praticamente tudo na requisição. Então, Ah, por tá. isso que lá na FRN é feito pela superintendência. Tem sempre uma equipe bem mais qualificada para analisar isso aí. Uhum. Deixa eu voltar aqui. Posso continuar? Pode, pode. Eu estava falando. Beleza. Então ele verificando a necessidade de material ou de pessoal, né, também, ele pode fazer aquelas requisições, que a requisição pode ser ou em SRP, ou em almoxarifado, ou em item de contrato. Então, ele envia, e isso aqui ó, vai pedir autorização dessa requisição. Lá na UFRN, essa autorização é feita, feita, né, é autorizada pela unidade que solicitou a requisição inicial. Não sei o caso aí no Unifap se vai ser autorizado por um setor de orçamento ou alguma coisa do tipo. E Eu imagino. normalmente lá na UFRN todo mundo é centro de custo, né? Eu tenho, tem uma outra questão que a Jennifer está colocando sobre se é possível fazer alteração após a vistoria. Por exemplo, você disse que tem a parte da triagem, tudo bem, mas depois de encaminhado e feita a vistoria, é possível alterar essa requisição que foi feita A ou requisição não? inicial, A requisição sim, inicial, porque porque verificaram que é outra coisa. é, é, Olha, tem sim, tem como você fazer retornar a requisição ao setor inicial e aí começar novamente. É possível sim, tem algumas funcionalidades aqui na aba de requisições que você retorna. tá. Mas aí eu teria até que seria até uma. Eu vou anotar aqui para saber se não vai ter nenhum impacto na requisição, porque talvez seja mais fácil você finalizar a requisição e abrir outra do que fazer todo esse fluxo novamente, né? Criar uma outra requisição seria mais simples. É porque o que Mas ela está eu vou dar, mas tem colocando como retornar. É porque o que ela colocou aqui no caso acontece que na vistoria identificam que o serviço, tipo, apesar de ter sido aprovado, na hora que foi executado o serviço, ele foi executado um outro serviço na vistoria, diferente do que foi requerido. E aí, nesse caso, então, seria melhor cancelar isso e pedir que se faça outra requisição para validar aquele serviço já executado? Seria melhor assim? Não, peraí, que agora eu entendi outra coisa. Você está dizendo que foi feita a vistoria e durante essa vistoria o Identificou que é você outro está dizendo que serviço. já executou o serviço? Pelo A que eu pessoa entendi, executou é errado. isso. É, não sei se é Porque no errado, é caso, porque se assim, realmente se executou errado, se executou outra coisa, né? Diferente. exatamente. Sim, aí você queria, tô entendendo, você quer alterar a requisição para que ele fique com deixa eu ver aqui, era troca de lâmpada, mas na realidade não foi nada em relação elétrica, era uma parte de, sei lá, infiltração. Aí de repente mudar esse tipo para que ele fique bem catalogado de uma forma mais correta, essa E requisição. Jennifer, É isso, né? Mais ou menos nesse sentido. é, é, pelo que eu entendi é isso, por causa que você tem essa primeira parte, depois da unidade solicitante, onde faz a autorização,
lá naquela tela. Aqui está escrito que a Jennifer colocou, ó, você pode identificar, que ele coloca lá. Sei. Podem. Oi? Pode Nessa falar. parte É aqui, que eu estava nessa procurando na parte do tela aqui fluxo não. de processo. Ah, tá. É que essa parte do fluxo de processo, como está, ela tem. O usuário faz lá a requisição, aí autoriza, aí tem a autorização da requisição. E depois tem uma análise dessa requisição. Certo, Após essa análise, eu aprovando, ela vai certo. para a parte de vistoria, é isso, não é? Ou não? O próximo passo é só execução? Ah, Porque eu estou vendo ali. o próximo passo já faz parte. Já faz parte. É de certa forma é uma execução, porque você já cria uma ordem de serviço, né? Aí, criando essa ordem de serviço, normalmente se faz uma vistoria, a não ser que a pessoa chegue E lá e já saiba diretamente o que é que vai ser feito. Aí eu essa, entendi exatamente o que ela falou, que eu acredito, né? essa parte da Nesse vistoria que ela passo falou. já, Isso, aí nesse passo ele verificou que o serviço não é o que é informado, é um serviço diferente. isso, Aí, como eu falei, é possível sim cancelar essa ordem de serviço, né? Finalizar essa ordem de serviço e alterar a requisição para poder criar uma nova ordem de serviço. Agora, é, é, eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada com mais certeza. Eu passo isso pro Edipo, ok. porque no caso são tantos fluxos que a gente vai ter que estornar que às vezes é mais fácil pegar a requisição retornada e criar uma outra ordem de serviço. Você queria aproveitar a ordem de serviço, alguma coisa do tipo? É, pelo que eu De entendi do toda entendimento forma, da Jennifer, era que se seria possível. Se não, se o processo correto é cancelar e criar uma outra, beleza, a gente vai tratar dessa forma. Não, a gente cancela, a orientação vai ser cancelar e criar uma outra, não tem problema. O negócio é que é só para saber quais são os momentos que a gente pode devolver ou não, né? Eu creio que sim, seja não. isso. O momento de devolver, você normalmente devolve aqui em análise da requisição e é possível retornar realmente a requisição em alguns momentos. Porém, aí a gente é que eu acho que a questão maior é a conceitual. Assim, porque o que aconteceu? Criou a ordem de serviço, aí foi realizada a vistoria, a pessoa viu que não era condizente do que tinha sido pedido. Mas aí ele vai, ele pode executar. Isso não impede de continuar o fluxo, não. A requisição de manutenção ele é igual para todo mundo. Conceitualmente é que vai depois ficar errado, porque era uma requisição elétrica e no fim das Pois é. contas foi executado algo em relação, sei lá, O de correto é infraestrutura refazer, mesmo, né? de- Hum. entendeu? O problema vai ser só conceitual, mas o sistema vai deixar fazer isso, a não ser que eu retorne realmente a requisição e ele altere, ou mesmo a gente mesmo altere o tipo de requisição e faça crie de novo outra ordem de serviço. Não tem problema. Não tem problema ele retornar para cá para modificar a requisição para poder ser refeito novamente. Certo? O que eu vejo maior mesmo é se a gente não quiser fazer isso e continuar, vai ficar só um problema conceitual, mas a execução Não, não mas ela vai tem ser que problema nenhum. refletir, tem que refletir o que foi executado, até para poder auditar isso, Exato. ficaria correto. É Aham. porque, É, se puder exatamente. devolver, se puder devolver para a área requisitante, é melhor porque a pessoa pode alterar. Mas se não puder, aí vai Uhum. ter que tentar negar Não, ela para ela pode poder. devolver. Então, Ela pode ser devolvida aqui. Ela tem pontos aqui que ela não tem problema. Ela tem uma funcionalidade, deixa eu ver que se eu, aquela telinha mostra aqui. Na aba de requisições, se não me engano. Deixa eu só olhar aqui. Ó, ela tem como retornar a requisição ao setor anterior. Então ela envia para o setor que estava antes. Aí tá. você faz, no caso, as alterações necessárias, certo? Entendi. Aqui agora, se não Mesmo. me, minha dúvida era se vai, eu acredito que a ordem de serviço é que é melhor cancelar. Mas eu Ah, dou uma tá. olhadinha Porque com mais certeza em relação a esse ele vai fluxo em gerar alternativo uma, aí.
ele vai gerar automaticamente uma ordem de serviço, né, vinculada a essa requisição, né? É, Aí você vai ter que cancelar a isso, ordem de serviço para poder criar uma outra, para ela gerar uma nova ordem de serviço, né? Esse é o grande problema. é, Entendi, entendi o ponto é que você isso que eu está. vou, isso que eu vou dar uma, Uhum. é isso que eu vou dar uma olhada, para ter certeza se eu posso, sei lá, de todo jeito, se eu posso até continuar com a ordem de serviço, isso aí eu não tenho certeza absoluta não, que eu nunca fiz esse fluxo de utilizar a mesma ordem de serviço de uma requisição que foi modificada, entendeu? É, tem Mas, que cancelar a assim, ordem de pela serviço também. estrutura... Tem que cancelar. Ah, tem também? Não, porque Pronto. geralmente, pelo menos na área quando a gente está aqui, quando a gente cria a ordem de serviço, a não ser que ela esteja aberta a parte de planejamento e tudo mais, ela para alterar é meio complicado. Não sei se a Jennifer tem casos de alteração de ordem de serviço depois da execução. Existe isso, Jennifer? Sabe dizer? Após a execução, a pessoa. Ah, tá. Então, tipo, teria que ser feita mesmo a nova ordem de serviço para aquilo ali, para refletir exatamente o que foi executado, né? Certo. Parece. Eu tô digitando aqui só um instantinho. Ah, tá. Hum, Ela diz, mas não pode depender do usuário que solicita, senão o serviço demora muito para ser executado. É, porque a ideia certo. Não, mas aí é, mas nesse caso ele pode, o pessoal da gestão mesmo pode fazer alteração na requisição para não perder tempo. Não até precisa cancela então voltar a até o OS, cancela o usuário OS, inicial. devolve a requisição, altera a requisição, aprova novamente, vai gerar uma nova OS. Talvez seja isso, né? Só tem que dar uma olhada se o fluxo realmente consegue gerar isso, né? Pelo que eu entendi, Uhum, seria mais ou menos por aí. Ok, pronto. beleza. Beleza. Vou voltar aqui. Shift F5. Pronto, então, estava aqui, ele via verificar se precisaria de material, alguma coisa, pode ser feita essa requisição depois de atendida, ele recebe o material e executa a ordem de serviço. Depois tudo ok, ele finaliza a ordem de serviço, né, em forma diagnóstica, etc. E o sistema envia um e-mail para o solicitante informando que o serviço foi finalizado. Então o fluxo assim, o fluxo aqui é maior do que na realidade dentro do sistema. O sistema é bem simples. A demora mesmo é a execução mesmo, a questão mesmo, execução real. Então, aqui é aquela telinha que eu falei, que a primeira coisa que a pessoa faz é analisar a requisição, né? Analisa a requisição. Lá na FRN tem uma triagem para fazer essa análise. Ela não é feita pelos setores de manutenção, óbvio, ou seja, essa análise é mesmo pela superintendência mesmo. Então, eles entram no sistema e verificam, fazem a análise da requisição. Já depois que foi atendido, ou então foi negada, ou então retornada, o sistema, no caso da ordem de serviço, é só entrar você busca pelo tipo, né, da divisão, que lá no FRN tem divisões, né? Divisão de instalação elétrica, telecomunicações, tem várias divisões. Mas isso não quer dizer que vocês precisem ter várias divisões, na realidade é só uma forma de organizar melhor as requisições, ele verifica os tipos de requisições estão pendentes, ou então que eles estão executados, ou então tem alguma ordem de serviço não executada, etc. Aqui. Vocês podem ver que tem aqui, ó, possui ordem de serviço, ainda não possui ordem de serviço, todas as ordens de serviço foram finalizadas ou possui ordem de serviços não finalizadas. Então tem essas flagzinhas aqui que identificam a requisição. Então, por exemplo, uma requisição dessa aqui, ó, que está com
que possui ordem de serviço e todas foram finalizadas, ela provavelmente você precise finalizar. Mas no caso uma dessa aqui que ainda não está finalizada, ou então que não tenha nenhuma, você gera a requisição de ordem de serviço. Né? A ordem gera a requisição, não, gera a ordem de serviço. É possível também arquivar, né, a requisição. Não, a gente vai arquivar por algum motivo. É como se fosse um cancelamento, na realidade. Então, clicando, selecionando uma dessas aí, o sistema entra nessa tela aqui, onde eu vou ter 3 opções, né, de executante, né, no caso, para os serviços. Então, se for um serviço só de troca de lâmpada, você coloca aí alguma pessoa terceirizada, ou então um servidor mesmo para trocar, não sei. Escolhe o tipo, né? Tem 3 tipos, outros servidores e terceirizados. São tabelas no sistema que você vai... na realidade, são campos livres, né? Que você vai simplesmente digitar. Se você escolher aqui o tipo, no caso, em vez de FRN, vai ficar Unifap, esse campo vai virar um autocomplete, né? Então, você vai lá e vai se autocompletar, você seleciona, digita um nome, ele completa com as opções que tem no sistema. Aí, ele vai, dependendo desses 3 tipos aqui, o sistema vai mostrar as categorias de profissionais existentes, né? Isso também tem que ser cadastrado por vocês, né? Ou aproveitar o que já tem na FRN e dar uma reformulada. Aí você seleciona e insere. E vai inserindo os servidores, os executantes da ordem de serviço. E, peraí que eu cliquei 2 vezes errado. E o sistema você coloca o técnico responsável, né, pela ordem de serviço e coloca se foi executado ou não e cadastra. Então, ele sempre vai gerar, não, aí uma parte de vistoria vai ser executada. Então, você vai fazendo esse tipo de acompanhamento, colocando esses dados aqui. E no caso da FRN, ele sempre imprime e coloca na pastinha para ter aquela sequência, se for aproveitar a mesma ordem de serviço. Se for criar uma ordem de serviço só para vistoria, uma ordem de serviço só para execução, aí fica à vontade, o sistema está aberto para isso, certo? Vocês colocam diagnóstico, a vistoria você bota parcial, concluída ou não, tem essas opções, e se não foi concluída, tem um motivo, você pode colocar um motivo. Ele cadastra essa ordem de serviço, aquela que você põe na pranchetinha para levar mesmo, e vai fazer a vistoria, etc. Então, pode fazer o que for, e quando voltar, você cadastra esses dados. Então, normalmente é só esse fluxo mesmo, e vai fazer a execução. Claro, se for preciso de materiais, ele pode associar essa requisição de manutenção a alguma requisição, ou várias, né, requisições, no caso de almoxarifado, ou requisições em ata, ou requisições em itens de contrato. Então, isso aqui, a requisição é autorizada pelo centro de custo, porque na UFRN, praticamente todos os departamentos são centro de custo, as unidades são centro de custo, então se ela pede, ela paga. Mas isso esse fluxo pode ser modificado de acordo com a necessidade da instituição, né? Se essa autorização orçamentária partir só mesmo da contabilidade, então a gente pode pular esse fluxo, ou então putar esse fluxo para que seja solicitado a autorização pela unidade, pelo setor de orçamento, alguma coisa. Aí a gente tem mais alguns relatórios, né? Relatórios para saber as execuções e no caso, os tipos, né, de executantes, categorias profissionais e tal. Alguns relatórios mensais de atendimento, né? E aí a gente vai agora realmente falar no caso para meio ambiente, é a mesma coisa. Ele tem algumas diferençazinhas em relação a cadastro de tipos de materiais de meio ambiente. Mas ela é bem semelhante ao de manutenção.
O fluxo grande mesmo, que aí é onde a gente vai entrar agora, é esse aqui que é a gestão de obras. Esse fluxo aqui, ele tem ele tem muito mais espaço, então ele requer um pouco mais de atenção. Então, assim, o macrofluxo também é bem tranquilo, se bem que na realidade o micro ele é muito mais minucioso. Então, a parte de novo, ele envia a requisição, mais uma vez o chefe autoriza e chega lá na triagem para ele verificar se é de obra mesmo ou não. Então ele faz a alteração, ou retorna, ou nega, faz o que for. Se houver alguma alteração, ele envia para o setor correspondente. Se não, ele envia para o setor de obras. Então, quando chega na realidade, ele envia, antes de enviar para o setor de obras, ele envia para a Secretaria Administrativa, onde vai ser gerado o processo de obra. Então, já vai começar a ter um processo para essa obra. Isso pode ser gerado também ou não, depende da instituição. Tem instituição que só gera o processo de obra depois que é feito a planilha orçamentária. Então, não sei como é que é o caso de vocês, mas o sistema permite você pular esse fluxo aqui de gerar o processo de obra, mas na UFRN eles primeiro já geram um processo a partir daí para começar a tramitar de uma forma mais fácil, né? Porque vai começar a ter vários vai começar a ter vários documentos, né? Então um processo é mais fácil tramitar. Então ele entra lá pela coordenadoria de projetos, onde ele vai designar os responsáveis, né, pelo processo e pelos projetos também. Começa a questão de projetos, né? No caso, ele verifica que, antes de tudo isso, ele pode ainda verificar se é de grande porte, para poder gerar um contrato, né? Se não, ele ainda pode enviar ele pode alterar novamente essa requisição para dizer que a manutenção vai ser executada pelo setor de manutenção nesse fluxo que eu falei anteriormente aqui, do fluxo de manutenção. Mas se ele realmente confirmou que tem que ser aberto um contrato, tem que ser feita uma licitação, um contrato, alguma coisa do tipo, então ele vai para a coordenadoria de orçamento, onde é feito anexado os projetos, né, os orçamentos e os projetos, né? Aqui ele até fala que o sistema no módulo de infraestrutura apenas anexa os arquivos, né? Ainda não tem a gestão mesmo dos projetos nem das planilhas orçamentárias, eles apenas anexam os arquivos. A UFRN ainda utiliza um sistema lá chamado Volare para fazer essa parte. Então ainda não é possível fazer tudo isso via sistema, ainda precisa só Viu? Pode falar. Falou sobre essa questão da integração. Até a Jennifer estava perguntando sobre isso. No meu entendimento era que toda EF que é gerada, ela pode ser vinculada aos contratos, né? Você vai fazer a medição no módulo de contratos para você poder ter o controle de quanto eu já consumi de um contrato. Por exemplo, um contrato de manutenção de elétrica. A prefeitura faz lá um contrato, né? Tem uma ata, tudo mais, e tal, ganha o pessoal, e aí tem o recurso. Aí a prefeitura recebe essas requisições de manutenção elétrica, por exemplo, vai gerando essas OS que vão consumir o valor do contrato. Isso está interligado, né? Certo. Ou não está interligado? Certo. Interligado sim, mas ele não está no módulo de infraestrutura em si, assim. Porque a gestão de pagamento, a gestão do pagamento é somente no contrato. Sim, então, não, perfeito. No caso, a OS que gerou lá, pronto, o item de contrato foi utilizado lá, como eu falei. Nesse momento, você começa a ter uma gestão. É a única integração que tem com o contrato, esse módulo infraestrutura, na parte de manutenção, que tem com o contrato, que é se eu for utilizar um item de contrato, certo? Aí eu estou utilizando um item de contrato, eu tenho que dizer que vou utilizar. E essa parte de obra? Com certeza. Não, com a parte de obra, com certeza, porque você perguntou sobre manutenção. Tá, não, beleza. E aí, sobre manutenção,
A única coisa que a gente tem de vínculo é quando você requisita em itens de contrato. Senão, não vai ter vínculo nenhum. Mas, claro, isso não impede de você chegar e dizer que a OS tal utilizou alguma coisa do contrato, mas vai ser gerido totalmente no módulo de contratos. Certo? Já a parte de obras mesmo grande, aí sim ela é 100% integrada. É impossível gerir obras sem o módulo de contratos. Aí a gente vai entrar nesse fluxo mesmo. Ok. Vou continuar aqui e aí, aí a gente vai ver. Então, estava aqui, onde ele faz os projetos lá, e num sistema à parte chamado Volare, e anexa os arquivos lá. Depois disso, a assessoria técnica também ela elabora os projetos base e anexa no sistema também. Então, quando você faz toda essa parte de projetos e planilhas orçamentárias, ela é enviada para a comissão de licitação fazer a parte toda de elaborar edital, de fazer a compra, né, em si, fazer a licitação. Então, a gente vai para o fluxo de compras, onde executa tudo lá, ou seja, o processo tramita para lá, junto com toda essa documentação, onde vai ser feita a parte da licitação. No caso aí de infraestrutura, vocês também são responsáveis pela elaboração do edital? Ou o setor vai para o setor mesmo de licitação e compras e licitação? Eles só fazem um termo de referência, parece. Mas vai para pessoal da comissão de licitação. Certo. Não, então tranquilo. Não, eu pergunto isso porque tem instituição que ela faz a licitação e ela faz o contrato. Aí, assim, para a gente fazer esse levantamento, porque às vezes precisa que o pessoal que trabalha com infraestrutura tenha um treinamento, ou então uma orientação em relação a compras e em relação a contratos, né? Deixa eu ver onde é que eu estava. Eu estava aqui. Então, ele então vai entrar no fluxo lá do módulo de compras e de licitações, onde vai virar, né? Aquela requisição está atrelada a uma compra, ele começa a ser, ela começa a ser, ela tramita para lá, né? Assim, dentro do sistema, ela vai para lá. A mesma requisição inicial lá, que, por exemplo, eu criei a requisição número 1 de obra. Ela foi atendida, ela foi feito esse passo todinho. Depois disso tudo, essa requisição vai, juntamente com o processo e com várias coisas, com vários documentos, ela vai para a licitação. Então, lá no módulo de compras e licitação, essa requisição é atendida. Tem uma funcionalidade lá chamada atender requisição de serviços e obras. Então, você atende ela lá e você insere ela num processo de compra, onde vai virar uma licitação de obra e tal. Então, depois desse fluxo todinho, que aqui está pequenininho, mas a gente sabe como é o fluxo de compras, que é grande, ela vai para o setor de contratos, porque já houve a licitação. Então, o pessoal de contratos vai ter que cadastrar esse contrato associado a essa requisição e associado a essa compra, coloca os dados todos lá. Então, a obra, de fato, ela foi cadastrada lá, no contrato, quando você cadastra o contrato. Aí, finalmente, depois disso tudo, chega na infraestrutura, onde vai ser feito o acompanhamento e a execução da obra mesmo, né? E os cadastros de medições. Então, o módulo agora vai gerenciar esse contrato de forma na parte de execução mesmo, né? De medição e etc. Então, mostrando aqui o vínculo primeiro, né? A pessoa cadastra, analisa a requisição, depois de analisada, como eu falei, a pessoa pode editar, né? A requisição, porque estava errado. Depois você pode fazer atender, retornar ou negar, e fazendo as alterações possíveis, se for o caso, se for atender. E depois que ela é atendida, ela entra para esse fluxo de gerar o processo de obra. Então, eu entro na funcionalidade de gerar processo de obra, ele vai me atrelar a requisição a um processo novo. Então, já faz a tramitação. No caso da FRN, todos os módulos geram processo. Não sei se a Unifap também utiliza esse mesmo meio, se não centraliza o protocolo, né?
Mas a FRN já cria um processo aqui, já faz a primeira tramitação, ele já É, atrela essa requisição, já associa. esse processo de protocolo Pode falar. provavelmente vai dar uma boa mudada, porque antigamente o processo todo era centralizado num único setor. Para criar um processo é só um setor. Mas a gente está vendo que o sistema de protocolo, né, você tem que delegar as pessoas que vão poder movimentar e tudo mais. E aí é bem provável que alguns setores vão poder criar seus protocolos. É bem provável que vai haver essa nova atribuição, né? Dividir essas atribuições. Provável. Jennifer perguntou, entre licitação e contrato seria bom inserir a etapa de empenho do recurso, informando os dados de empenho. Sim, na questão lá do... Tá falando no fluxo. Isso tudo é colocado, na realidade, a questão do empenho do recurso aí é controlado mais pela contabilidade lá na FRN. Mas dentro, quando você cadastra um contrato, você associa os empenhos da obra, assim, que vão ser utilizados, né? Os recursos, os empenhos, esses dados lá no módulo de contrato você coloca. Mas, de toda forma, esse controle mesmo do saldo do empenho é feito pelo pessoal mais da contabilidade. Então, ele fica nessa conversa, né? O pessoal de contratos junto com o contabilidade para perguntar como é que está o empenho, se foi liquidado, se não foi. Mas se tiver tudo ok, no sistema vai dizer que está liquidado, que tem esses dados todos sobre o empenho da obra. Essas informações o tempo todo ele vai estar mostrando lá o saldo, mas no módulo financeiro e contrato, né? Pelo que eu estava vendo lá, quando eu cadastro o contrato, é cadastrado o cronograma. Você associa. Cronograma de execução, né? Quando você cadastra o contrato, na realidade você pode utilizar o módulo de contrato sem se preocupar com o empenho. Porque se preocupar que eu digo, sem ter a preocupação de que o empenho está realmente batendo. Por isso tem que ter muito cuidado. Porque, Hum, na realidade, você tá controlando o contrato com base no que foi licitado. Então, se o contrato é de 1 milhão, você está lá controlando esse saldo de 1 milhão. O sistema não vai entendi. deixar você colocar mais de 1 milhão. Mas também ele Uhum. não vai bloquear se ele não vir nenhum empenho associado. Então tem que ter muito cuidado com o pessoal de contratos para saber se o empenho está sendo alimentado da forma correta no CIAF para ele realmente bater lá a liquidação, né? Entende? É como você disse, é uma coisa mais financeira, contábil, né? São outros módulos, né? Outras áreas, né? É Uhum, específico. Uhum. exato. Mas aí, vamos lá, continuando aqui. Então é feita a tramitação lá do processo. Mais uma vez, esse fluxo aqui é o da FRN. Eu já vi instituição que não cria ainda o processo, só cria o processo depois que as planilhas estejam e os projetos sejam todos feitos, né? Mas esse fluxo é alternativo. Ele cria esse processo e aí sim a gente vai para a aba de projetos, aonde vai se começar a fazer os projetos. Então, no sistema, apenas você designa os responsáveis, coloca os prazos, etc. E depois começa a alimentar o sistema enviando arquivos do projeto, né? Então, esse fluxo aqui, você não utiliza o sistema para fazer. Na realidade, você apenas controla. Então, eu vou aqui e digo que para requisição X, eu vou designar o projeto complementar. Então, ele vai me dar várias opções que foram cadastradas lá na aba cadastro. Eu coloco quem é que vai fazer o projeto tal, a data e o status. E eu fico fazendo esse controle e anexando os arquivos que vão chegando, dos projetos, etc., até que estejam todos finalizados. Quando todos os projetos estiverem finalizados, eu venho aqui e clico em finalizar projeto para poder ele tramitar para o próximo setor, que seria o setor de orçamentário mesmo, que vai fazer as planilhas orçamentárias. Então, eu clico em finalizar projeto. Eu vou ter que pegar um finalizado, né? Normalmente. E vou colocar algum dado aqui dizendo vou finalizar. No caso,
Tem uma opçãozinha que a UFRN coloca aqui, porque eles trabalham com os projetos em alguma pasta compartilhada e coloca lá também dados de gaveta e armário, onde esse projeto também está guardado. Isso é só uma questão de organização. Caso vocês tenham alguma planilha, alguma pasta compartilhada, vocês podem colocar aqui, o sistema vai... ele não vai buscar, é só realmente um dado, certo? Para que vocês saibam onde está no sistema. Clique em finalizar e o sistema finalmente vai para a questão de planilhas orçamentárias, para o setor orçamentário. Então, é bem simples também. Aqui é apenas um controle para você cadastrar realmente esses dados. O sistema não faz, não tem nada em relação a isso. É feito também a parte nos sistemas que a UFRN ainda utiliza. No caso é o Volar e outros sistemas lá, o Word inclusive, para que eles fazem as planilhas lá e jogam aqui, Word não, Excel, né? E jogam aqui apenas os arquivos mais uma vez, só para manter essa rastreabilidade e também segurança, né? Você manter num sistema Tela livre. robusto como esse é muito melhor do que uma... Oi? Volta uma tela, fazendo um favor, só para a gente dar uma olhada Volto. no item que o Brazão estava questionando aqui. É essa, Brazão? Ou é mais uma? Pode voltar mais uma tela, por favor? Era essa tela? Não, na de projetos, que tinha designar projeto, responsável pelos projetos complementares. Essa aqui. Certo. Essa tela? A pergunta é sim. A pergunta é a seguinte: é possível designar somente o responsável pelos projetos complementares ou porque a gente tem um projeto principal que é o projeto arquitetônico, que é a base de tudo, aí não tem como designar um responsável por esse projeto? Eu não vi lá na tela onde tem lá designar responsável pelo projeto. Eu só vi designar responsável pelos projetos complementares. Outro projeto, tipo um outro projeto que ele queira colocar com uma nova marcação, como o arquitetônico. Ali não está escrito. Na versão da FRN ele trata como complementares, mas você pode criar um aí no sistema, vai na aba cadastro e cria um como um projeto arquitetônico mesmo, o geralzão. Inclusive o sistema ele só deixa passar tendo um projeto pelo menos. Então não adianta o sistema ele trava esse fluxo aqui. Eu tenho que designar pelo menos um projeto. E a gente pode cadastrar, seria uma opção aí de vocês cadastrarem aqui como a primeira opção, projeto arquitetônico. Ele não é o complementar, na realidade ele é o geral, né? Mas o sistema tem que ser enviado pelo menos com esse aqui, com um. Então seria uma questão de mexer nessa configuração aí. De repente até tirar o nome de projetos complementares para projetos, para que se adeque à necessidade de vocês. Porque na realidade não tem. Sugestão. Vocês, É a minha sugestão. é, Projetos complementares responsáveis por projetos. Ou então pelos projetos executivos, sei lá, alguma coisa desse tipo. E quando fala pra gente na linguagem da arquitetura e engenharia, projetos complementares são os demais que agregam um projeto principal, né? Que seria o projeto arquitetônico, que é como se fosse o carro-chefe da nossa obra, né? sim, sim. Concordo. Deixa eu voltar aqui. Então ele finaliza o projeto. Aqui nessa tela eu esqueci de informar aqui, ó. Eu posso finalizar o projeto, eu posso enviar para manutenção. Então pode ser que não, ele não vai ser uma obra. Aí o sistema já muda a requisição para manutenção e vocês vão atender como se fosse uma manutenção, certo? Outra coisa que eu falei o sistema não prende você a precisar de um processo, ó. Existe essa requisição que não tem um processo ainda criado, mas ele já foi finalizado. Então, eu posso, no caso, ele já foi enviado, já posso enviar para criar planilhas orçamentárias. Então, quando eu vou cadastrar, que o sistema
vai me perguntar alguns dados, né? A unidade está pedindo o valor, eu posso anexar arquivos, colocar os itens do orçamento e vou inserindo os orçamentos. Então, vou criando as planilhas, colocando, anexando as planilhas orçamentárias aqui, certo? Ao fim dessas inserções, eu cadastro e o sistema fica com as planilhas todas. Estando tudo ok, eu posso visualizar, né? Vocês veem que tem são poucas funcionalidades, apenas realmente para a gente ter um controle e uma segurança dos dados, né? Porque, assim, uma coisa que o sistema tem também, que às vezes a gente acha, mas só está fazendo isso, não só está fazendo hoje, mas amanhã a intenção é que faça mais coisas futuramente, né? O sistema sempre está evoluindo. Então, para não ficar sem isso, eles já criaram alguns passos, mas obviamente eles estão pensando em melhorar. Então, depende da disponibilidade de pessoal para aprimorar, mas eles já estão, pelo menos essa parte eles estão fazendo. Pensando na segurança da informação, né? A informação sempre vai estar num banco de dados seguro, onde vai ter backup, etc. Então, vai ter esses dados aqui. Então, ele passa por esse fluxo, finaliza o orçamento, e eu posso, e como vocês estão vendo aqui, ó, ele envia para a licitação. Então, a partir de agora, a requisição, quando eu clicar nesse ícone aqui de licitação, ele vai para a licitação, onde vai passar pelo fluxo de compras e licitação. Então, o sistema, você simplesmente clica e clica em enviar e o sistema vai para o setor de compras, certo? Aí lá o gestor de compras vai atender as requisições, vai pegar esse processo, vai analisar, já vai vir muita coisa já pronta, né? Só realmente estruturar para formar uma licitação. Então ele vai fazer todo o fluxo no caso de obra, ele tem até negar aqui, mas se chegou aí, já chegou muito bem feito para poder ele negar essa requisição. Então, ele atende, cadastra o processo de compra e faz o fluxo completo de compras. A licitação tendo sido feita, né, agora vai ser acessado pelos gestores de contratos, aonde ele vai precisar cadastrar esse processo de obra. Então, ele já vai associar a licitação aqui, o sistema já vai trazer o processo associado, vai trazer todos os dados, e ele vai começar a cadastrar o contrato do tipo obras e serviços de engenharia. Aí ele vai colocar todos os dados do contrato aqui, né? O sistema vai trazer também a requisição associada. Aqui trouxe 0 porque provavelmente é uma massa de teste, mas ele vai trazer todos os dados e ele vai já começar a fazer, ele vai trazer todos os dados do compras. E aí você vai cadastrar todos os dados do contrato. Depois de feito o cadastro do contrato, ele é enviado para a superintendência, né? No caso aí é a prefeitura, né? Pelo que eu ouvi. Então vai para a prefeitura e agora sim a gente vai entrar no fluxo de obra, aonde a gente vai fazer aqui todo o fluxo mais de execução mesmo, porque todos os dados mesmo já estão todos cadastrados no contrato. Então a grande maioria das coisas já estão no contrato. Claro que a questão de cronograma físico-financeiro é o que dá mais trabalho aqui nesse fluxo, em termos de digitar dados, né? Porque a primeira funcionalidade que dá aba obras, que a gente poderia utilizar, é cadastrar a obra, né? Então, vem cadastrar a obra e faço o cadastro da obra. Antes aqui na apresentação, a gente pode ver que tem várias abas de obras, onde vai ter algumas funcionalidades em relação a obras mesmo. Tem a aba de notificações, onde você vai notificar empresa ou fiscal, né, que foi cadastrado lá no módulo de contratos. Vai ter a parte de cronograma físico, onde vai ter toda a atualização do cronograma físico e das medições e das coisas extraordinárias, né, reequilíbrio extraordinário, etc. E alguns relatórios, né? Então, qual o próximo passo? Cadastrar a obra. Cadastrar a obra, na realidade, é apenas um passo burocrático dentro do sistema para dizer que a obra existe. Porque, na realidade, você vai buscar o número do contrato e o sistema já vai trazer praticamente todos os dados, inclusive não vai deixar nem você editar, se o contrato existir, claro.
Se o contrato existiu no sistema e você colocou lá, o sistema já vai trazer praticamente tudo. Você vai só confirmar e dizer que a obra existe, certo? Agora, obviamente, o sistema está parametrizado para caso vocês precisem controlar alguma coisa de uma forma mais... como é fase de implantação, às vezes a gente não tem um contrato no sistema, alguma coisa do tipo. Mas eu aconselho sempre, vai utilizar o módulo de infraestrutura, cadastre o contrato. Mesmo não tendo a licitação no sistema, mas o contrato é importantíssimo, porque vai estar todos os dados lá, inclusive a questão de nota fiscal, etc., vai ser tratada por lá, né? Apesar de na nota fiscal também passar aqui, porque é preciso ver a medição, né? Cadastrar a medição e autorizar pagamento pelo módulo de infraestrutura. Então, aqui nessa tela a gente vai simplesmente visualizar os dados e verificar se está tudo ok. Se tiver faltando algum dado, a gente coloca como o dado de execução da obra, né, da vigência. E após a inserção desses dados, você só simplesmente confirma e a obra fica cadastrada. A partir de agora eu posso fazer várias operações com essa obra. Então a gente tem vários relatórios em relação a isso, mas eu vou entrar aqui. Quando você tenta consultar ou listar a obra ou atualizar, o sistema já traz para você esse ícone aqui de visualização de menu, onde vai ter todas as opções necessárias para você fazer com a sua obra, digamos assim, né? Vai ter a opção para você editar a obra, você vai ter a opção para cadastrar cronograma físico, vai ter a opção para você cadastrar as medições, pagamento, verificar os empenhos do contrato, geral de serviço. No caso da FRN, só geral de serviço para dispensa de licitação. Mas caso a Unifap necessite fazer alguma coisa nesse sentido, a gente pode modificar o sistema para que se gere ordem de serviços para concorrências, né? Então, tem todos os dados aqui, certo? Mas eu vou mostrar as funcionalidades, algumas das funcionalidades, né, que o sistema tem, certo? Uma das coisas muito que às vezes a gente não para pensar, mas foi o que a FRN ganhou muito tempo, foi parar de estar entrando realmente para todo tipo de coisa no Word para criar isso aí. Então tudo o sistema também vai começar a gerar, né? Gerar relatórios, gerar no caso, se gerou uma portaria e aí o sistema já faz automaticamente esse documento. Então tem tudo isso que o sistema auxilia, né? E padroniza também, né? Então a gente vê notificações, ó, o sistema já faz automaticamente e também visualizações do contrato. Então eu posso verificar o contrato, ver qual é o empenho, o valor dele, o saldo do empenho e o saldo do contrato, que como eu falei ali anteriormente, tem que ter muito cuidado nessa questão de controlar o empenho. A UFRN, por padrão, ela sempre usa o saldo, o empenho com o valor de R$1 e vai reforçando, de acordo com a necessidade das notas fiscais. Por isso que o módulo de contratos ela não depende do saldo do empenho. Ela depende do saldo do contrato. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado nessa execução. Nesse sentido, porque o FRN sempre reforça. Ele viu que está lá, ele vai e reforça. Viu que vai precisar, vai e reforça. E tem várias outras opções no link lá se vocês forem na wiki da FRN olhar o módulo de infraestrutura. Então, voltando aqui para o fluxo. Depois que eu cadastrei a obra, que não foi trabalho nenhum, foi só realmente verificar que estava ok o contrato, que o trabalho foi feito, digamos, de cadastrar esses dados pelo módulo de contratos. Mas aí agora eu vou entrar realmente no cronograma físico financeiro, que aí vai depender da disponibilidade de vocês. Quanto mais detalhado, melhor, né? Mas é quando eu vou cadastrar realmente o cronograma. Então, eu vou dizer que os serviços a gente vai cadastrar de quanto e quanto tempo vai ser feitas as medições, normalmente são 30 dias, né? E você coloca as porcentagens que você quer executar, você se planeja para executar essa obra. Então você coloca aqui, um exemplo aqui, que no primeiro mês e no segundo vai ser executado serviços preliminares. Revestimento vai ser no primeiro, segundo, terceiro e quarto mês, e com as porcentagens, né? Então você faz todo esse cronograma aqui e você cadastra. Isso que está em azul é o planejado, certo?
o que está em vermelho é o que foi executado, que é esse dado que está vindo aqui, já é o da medição mesmo. Então, faça esse cadastro dos serviços e de quando eles vão ser executados. Então, você tem todo esse planejamento, é possível fazer. Obviamente, na prática, a gente sabe que é dificílimo cumprir, mas... Estou vendo ali... Falou? Oi, eu estou vendo ali preliminares, não sei se é por causa da massa de dados, mas se isso é permitido. Ali estava planejado, o previsto 50%, executado 56,28%. É normal isso? Ocorrer de sair a mais? É normal, é normal. Ele só não vai deixar você pedir o total. Ele só não vai deixar você executar mais do que o total. Então, por exemplo, se eu tenho 10 mil e eu configurei para no primeiro mês fazer 5 mil, no segundo mês 5 mil, mas eu faço 1.000 no primeiro mês, eu faço 9 mil no segundo mês, tá tranquilo, ele deixa, porque o somado deu 10 mil. O sistema só não vai deixar sem ultrapassar o valor total. Não, beleza. Verdade. Porque, assim, inclusive até o que acontece, né? O pessoal da prefeitura aí vai confirmar. A gente planeja uma coisa, mas quando vê já tá tudo correndo nos últimos meses. Ou então aditivando. Beleza. O ideal seria a gente conseguir executar de acordo com o planejado, mas infelizmente a realidade não é essa. Mas o sistema mostra dessa forma, então você cadastra o planejado, né? Então você cadastra em azulzinho ao planejado, e depois, quando eu for lá em cadastrar a medição, que é de fato o que aconteceu, né? Então, a pessoa foi lá, o fiscal verificou que foi executado tanto, né? E aí ele vai e cadastra as medições. Então, ele vai dizer, na medição tal, eu posso vir aqui e eu coloco o tanto que eu executei. Que aí, na realidade, agora eu vou com valores reais. Eu não vou dizer porcentagem. Na realidade, eu vou dizer o valor real. Não. A fundação foi feita e custou tanto. Aí eu coloco lá. Certo? Então, eu coloco esses dados e o sistema vai colocando os valores. Inclusive, o sistema permite, claramente, se eu planejei não utilizar, aqui esse exemplo é bem prático, eu não planejei utilizar dinheiro nenhum, né? Orçamento nenhum para alvenaria na primeira medição, mas eu executei R$200, eu vou lá e coloco, se for o caso, entendeu? Contanto que no fim da conta, o sistema não vai deixar você gastar mais do que está no valor não, total. Né? O valor total é 159 mil e alguma coisa. Então está dentro do total e eu faço essa execução. Então isso aí é o que vai ser feito todo mês. No caso, se a medição for de 30 dias mesmo. Então ele vai entrar e fazer essas conferências e colocar esses dados. E ele coloca, sempre que ele cadastrar uma medição, ele coloca alguma observação da medição. Certo? Olívio. Pois não. Pode falar. Estou observando que esse cronograma físico-financeiro ele é cadastrado e cada etapa já é colocado com o BDI respectivo à etapa, né? A pergunta é a seguinte, se é possível colocar um item específico para colocar, para depois, somente no final a gente aplicar o BDI. Acontece, as nossas planilhas aqui, elas, tipo, cada serviço, por exemplo, o serviço preliminar, ele deu 10 mil. E aí, a gente só vai informar o BDI referente a esse serviço preliminar lá no final do orçamento, no item específico BDI, é que a gente coloca esse BDI referente aos serviços preliminares. Então, na verdade, o serviço preliminar ia custar, sei lá, 25%, seria 2.500, né? 2.500 o BDI referente a serviços preliminares. Então, o total de serviços preliminares daria 12.500, vamos colocar assim, né? Só que a gente não informaria aí, nessa medição, no item serviços preliminares, os 12.500, e sim os 10 mil, e lá no finalzinho a gente informaria o BDI referente a esses serviços preliminares, entendeu? Sei. Eu não tenho certeza como o FRN faz não, mas eu acredito que ela possa estar utilizando isso com esse, por exemplo, esse tipo aqui de serviços diversos, onde ele coloca lá no final o restante, alguma coisa assim.
Mas realmente, ultrapassar o valor total, como o sistema não vai deixar, a gente tem que fazer a não ser nos casos de extraordinário, alguma coisa do tipo, né? Quando houve aditivo, alguma coisa desse tipo, aí se cadastra essas medições. Mas assim, Lívio, esse cronograma que foi cadastrado com essas informações, de, por exemplo, as serviços preliminares, esse cronograma, ele está formando o contrato que está vindo? Porque se for o caso, ele poderia acrescentar mais um item no cronograma chamado BDI de serviços preliminares e colocar o valor lá. E quantas pessoas foram executadas. Não resolveria também o problema? Sim, também resolveria. Se isso está no contrato, aí a gente faz dessa forma. Agora pode ser que aconteça no caso de realmente ultrapassar o contrato, mas aí foi necessário fazer um aditivo. Aí a gente vai cadastrar uma medição extraordinária, né? Aí a gente colocaria lá na medição extraordinária esse serviço. E aí colocaria Raimundo, seria essa opção. Tem essas duas questões. serviria assim, Raimundo? Colocando mais um item lá? Sim, com certeza. A pergunta é, Vou colocar um item aqui. essa medição ela é puxada quando se cadastra lá o cronograma físico-financeiro ou não? Você cadastra essa medição e você coloca os itens. E você já destina as porcentagens para cada um. Mas quem coloca Aí você diz também quantas medições são. Quem coloca o cronograma financeiro? O setor de contratos ou o setor ou esse módulo no setor de... É no módulo de infraestrutura. Ah, tá. Não sei lá. Sei aí. Aí tem que ver aí com quem é que faz essa parte aí. Mas na UFRN é o setor de infraestrutura. Então eles são livres faz para colocar essa... outros. Então eles são livres de editar e colocar mais quantos itens forem necessários, né? A qualquer momento ele pode fazer essas alterações. Contanto que não já tenha muitas coisas no meio, mas ele pode fazer essas edições sim. Não ultrapassar. E pode cadastrar a medição. Ele pode cadastrar a medição lá no fim. Por exemplo, eu vou colocar, são 30 meses. Na 30ª medição ele coloca lá esse item para ser utilizado nesse dia. Ou então nem faz, mas coloca já definido, né? Que vai ser tantos por cento. Aí em algum momento ele faz essa medição. Sim. Porque, como eu falei, a medição é o que é executado no momento. Então, independente de ter sido planejado ou não, você faz a medição. Sim. Você só planeja antes mesmo realmente o valor total que vai ter que ser utilizado. Ok. Certo? Eu acho que seria isso. O módulo já está em homologação com vocês? Não, ainda não. Essa apresentação... Não tenho certeza. Sabe dizer? Não, né? Já está no ambiente? É antes de ir para homologação, Sim, né? ele já está disponível para homologação, Lívio. É só a apresentação sendo feita previamente para o pessoal poder responder. Sim, sim. Não, eu estou dizendo para a gente... para vocês darem uma testada nisso aí, nessas questões aí de você fazer. Vocês, para ficar mais fácil. Edipo, dá uma olhada aí para ver se atende realmente a necessidade da prefeitura. Mas sim, é possível, gente. É só a gente definir aqui no começo, coloca o 14º serviço aqui, digamos, e faz isso aí. Ok? Ok. Não, isso aqui vocês fazem quantos itens quiserem, viu? Você acrescenta, esses itens, na realidade, foram cadastrados. A pessoa que cadastrou aqui, isso aqui é dado fictício, isso não é o real, não. É um dado que a gente cadastrou aqui. Então, vocês podem ter quantos itens de serviço quiser aqui colocado aqui, é só você cadastrar e quantas medições durarem o contrato. E ao mesmo tempo também
o tamanho da medição, novamente 30 dias, né? Mas se quiser fazer medição de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, e 60 em 60 dias, aí vai de acordo com o contrato. Certo? Então, o próximo passo é, feita a medição, agora o sistema você vai habilitar essa medição para pagamento, porque você vai gerar o despacho para pagamento. De certa forma, você cadastra o pagamento, ele vem aqui, ele até pergunta aqui se é normal, reajuste, extra ou reequilíbrio, e pergunta a medição que você fez. Quando você coloca o número da medição, o sistema já traz o valor da medição que você fez. Ele já calcula toda a medição, você coloca só o número da nota fiscal que vai pagar isso e o dado. Aí o sistema, É porque, você insere nessa nota. Pode falar. eu acho que essa discussão foi mais sobre esses itens, essas medições, foi porque no sistema de contratos, quando a gente vai fazer as medições, tudo mais, acho que até a prefeitura, vocês usam aquela tela preta lá, né, do SEAP, né, do SEAP, e lá quem define, na verdade, o cronograma, quem cadastra é um gestor no bloco da reitoria, então, tipo, vem tudo meio travado. Mas como há a possibilidade de você editar a forma que você quiser, ou seja, a forma que vai ser executada, né, aí é bem melhor, por causa que o sistema do CIAF, o gestor de contrato, ele não está a par de essas informações, às vezes. A gente manda uma lista lá para eles, mas contabilmente eles dizem, não, isso aqui tem que ser de tal forma, e o cronograma no CIAP acaba não refletindo a realidade de como está sendo executado, né, na prática. Aí tem que ficar encaixando. É a mesma coisa com o da SIG. A gente tem, né, tem dois itens de cronograma, mas se você for olhar a implantação do sistema SIG, são inúmeros módulos, inúmeros é, é, apoios, né, que são executados, e isso não está dividido. Uhum. Então, mais, acho que a dúvida maior acho que foi por causa disso. Uhum. Beleza, vamos lá, continuando. Beleza. O próximo passo seria cadastrar pagamento, mas na realidade não é o cadastro de pagamento, é a autorização para poder gerar o despacho de pagamento. Então, aqui a gente cadastra, porque é preciso que o sistema realmente verifique que foi feita uma medição e que vai ter uma nota fiscal associada a ela. O sistema já traz o valor da medição, você insere. Quando você faz isso, o sistema, você pode gerar processo para pagamento, né? Existe a funcionalidade de gerar processo para pagamento, que aí aqui, como eu inseri, agora eu vou dizer, olha, eu vou fazer o processo de pagamento da medição. Então, já entro nessa funcionalidade e ele já me adiciona a medição, os dados da medição e faz uma tramitação para processo de pagamento. Então, eu insiro as medições que estão associadas às notas fiscais para poder acontecer o pagamento. Isso também pode ser feito pelos fiscais do contrato, mas não nesse modo. Em versões anteriores, você não utilizava isso aqui. Aí você também tem uma outra opção, que é a pessoa fez esse fluxo aqui que eu falei, que cadastrar pagamento. Então, tendo feito isso, aí o fiscal pode ir lá no contrato mesmo e gerar o processo de pagamento por lá. Então, ele pode também fazer por lá. Tem essas duas opções. Em versões anteriores só era feito assim. Por algum motivo, a FRN começou a fazer também essa tramitação do processo de pagamento partindo do setor de infraestrutura. Então, ele gera o processo de pagamento associando a medição. Aí, você pode gerar o despacho também, né? Vem aqui, seleciona a medição e o sistema já gera o que precisa ser pago e vai ser enviado lá para o setor de orçamento de contabilidade para fazer o pagamento. Então, você tem essa opção. Você pode fazer isso por aqui, ou pode fazer também no contrato, mas hoje a Fernanda está começando a utilizar esse fluxo aí, para não precisar passar pelos
pelo módulo de contratos, certo? Aí fora isso, vamos ter várias funcionalidades de consultas e relatórios. Essas funcionalidades todas que eu mostrei aqui, quando você consulta uma obra, você visualiza que tem um menuzinho que você abre e ele vai dar aqui todas as opções também para essas funcionalidades. Deixa eu me lembrar aqui. Tem também questão de associar fotografias, então a qualquer momento você pode estar inserindo na obra as fotografias. Então a cada medição você pode de repente, fez medição, tirou foto, vem cá, coloca no sistema as fotografias da medição, associa dados. Então o módulo é bem interessante nesse sentido de acompanhamento mesmo da execução da obra. Tem muitos relatórios interessantes também. E tem essa questão também de gerar portaria de recebimento e termo de recebimento. Eu parei aqui para perguntar justamente para perguntar uma coisa. Vocês têm condições de gerar portaria ou essa portaria também já vem, alguma coisa porque eu já vi instituições que não, a gente não pode gerar portaria de recebimento, não, ó, tem que vir da de reitoria, então talvez fosse necessário fazer alguma modificação aqui ou não. Então, de toda forma, o sistema que você cria uma portaria de comissão de recebimento, onde o sistema vai te gerar essa portaria, né, automaticamente, e isso já reflete lá no boletim de serviço, né, no módulo de boletim de serviços, já é gerado esqueci o nome agora. No boletim de serviço já é gerado essa portaria lá para você inserir no boletim. Então, é possível também, o sistema já trata dessa parte aqui dentro do módulo de infraestrutura. Caso não se adeque à situação atual de vocês, estou falando isso que eu já vi várias instituições, não, a gente não gera portaria, quem tem que gerar é a reitoria, alguma coisa do tipo. Então, tem essa questão aqui e tem também a geração de termos de recebimento, que você gera o termo e associa a portaria de recebimento que você desejar. Quando você cria o termo aqui, automaticamente, os tipos definitivos, tem várias opções aqui, mas normalmente o definitivo, você coloca o número da portaria de recebimento e quando eu clico aqui nesse íconezinho de reciclagem, né, esse ícone de reload, né, de leitura, o sistema traz já a portaria lá que já tinha sido feita antes. Então ele já traz os dados da portaria e você consegue gerar o termo de recebimento com base na portaria. Então ele gera um termo de recebimento definitivo e tal, coloca o número dele e associa a portaria X e traz os dados do contrato, da licitação, etc. E os dados dos fiscais e dos envolvidos, né, na questão da obra. Então ele já gera também automaticamente isso aqui deixa eu me lembrar aqui, ver se tem alguma mais outra funcionalidade. O resto tem também as funcionalidades de notificação. Você pode notificar os fiscais e pode notificar os fornecedores. Então a gente também tem essas outras funcionalidades, consultas, relatórios e questões importantes. Ela é totalmente integrada com contratos. Então apesar de você poder até criar uma obra, fazer alguma manipulação dentro do sistema lá, é importantíssimo, eu diria até imprescindível, você tá com o contrato feito da obra, certo? Os pagamentos que estão aqui no sistema, eles são independentes, eles não são integrados com o CIAF, ou seja, precisa ser lançado do CIAF, né? Infelizmente, a integração com o CIAF, com o SERPRO em si, a gente ainda anda bem devagar. Por mais que a gente tente fazer integrações com o CIAF, tanto de download como de upload, né, de enviar arquivos para lá, ainda está muito longe. Já teve até melhor. Talvez agora com esse NUP a gente comece a ter novas integrações, talvez comece a sair algumas integrações, né, porque realmente não faz sentido a gente estar utilizando não sei quantos módulos em paralelo,
porque o CIAF não permite, e isso não é culpa do sistema, diria que é porque ainda falta abertura do SERPRO em relação à integração dos sistemas. É algo que até toda vez que eu converso com alguma instituição, eu peço que fortaleçam isso junto ao FRN para que todas as instituições que utilizam os sistemas SIG possam, juntas, vão ter mais força para cobrar do SERPRO essas integrações, né? Na UFRN tem obras que são gerenciadas pela fundação, então, caso vocês tenham alguma fundação, é possível também gerar. Quando eu cadastro uma obra, tem uma opção lá externa da fundação e da instituição. Então, eu posso ter se eu selecionar da fundação, ele vai ter uma integração. Eu vou ter consultas pelo portal da fundação, ou seja, no sistema, no CIPAC existe um portal chamado Portal da Fundação, que a UFRN ela é o braço direito da UFRN, a fundação. É por conta da fundação que hoje tem o sistema, digamos assim, o sistema se mantém, porque a Sinfo, queira ou não queira, tem muita gente trabalhando graças à fundação, o apoio da fundação, e entre outras coisas, muita coisa, algumas obras são gerenciadas pela fundação. Então, no CIPAC tem o portal da fundação e pode ser também gerenciado alguma obra pela fundação. Então, existe essa integração. Caso vocês trabalhem com uma ou mais fundações, pode ser pensado como vai ser feito isso aí, esse acesso, dado esse acesso, essa integração, alguma coisa do tipo. Só para talvez eu perdi um pouco a linha. Não sei assim, quando você faz as medições e tudo mais, ele não vai nada pro CIAF, não vai nada para sistema de contrato nenhum. E aí, mas efetivamente, como a pessoa para fazer a execução então desse pagamento, em algum momento vai ter que entrar no CIAF e informar esses dados, né? Então, manualmente, pegando a informação que está no sistema e acessar aquela tela preta lá de novo e tudo mais. Infelizmente. Até hoje não foi possível integrar o CIMEC por não haver integrações para receber dados, ou seja, ainda existe essa resistência. Já existe resistência para enviar dados para a gente, né, para criar web service para a gente poder consumir. Sim. Isso aí já é quase a gente não tem. E para enviar, mais difícil ainda. Porque eu estou imaginando o fiscal, né? O fiscal interno, na verdade, ele vai ter que fazer duas coisas quando ele for medir, né? Ele vai ter que gerar a medição nesse módulo, né, de obras, e ainda depois fazer a medição dentro do CIAF para poder executar o pagamento. Fazer o quê? A gente não vai se livrar do papel ainda. Pelo jeito. Sim. Difícil mesmo. Complicado. Tá bom. Aqui é só para mostrar para o meio ambiente que o fluxo aqui é bem parecido com o de requisição de manutenção, só que lá eles não são atrelados. Nível, só lá na parte de obras e gerenciamento de obras, eu pergunto a você se tem alguma opção, alguma aba para fazer essa gestão desse contrato, a gestão dessa obra, o fiscal fazer as anotações dele, tipo um ambiente para ele fazer como se fosse o diário de obras, o antigo diário de obras que a gente tem hoje, que é o CREA mudou recentemente para livro de ordem, onde o fiscal todo dia vai fazer as anotações dele, referente. E tem como isso, colocar imagem, essas coisas. Olha, em relação ao módulo de infraestrutura, não tem muita coisa em relação a isso não, mas no módulo de contratos, ele tem várias opções para fazer registros. E como o contrato vai estar atrelado a uma obra, ele pode fazer esse registro, mas vai ser atrelado ao contrato. No módulo de... Vai ser feito lá no portal administrativo. Pelo módulo de contrato ele faz todas essas... Porque assim, o fiscal da obra ele precisa fazer anotações. Então seria interessante criar, não sei se é possível, mas criar um ambiente para isso, uma aba para que o fiscal pudesse fazer essas anotações online, porque aí é bem mais fácil.
Não, então, a anotação, pelo que ele está dizendo, é feita em outro módulo, Raimundo. É um outro módulo que o fiscal vai ser habilitado. Ele não faz parte do infraestrutura. Ele faz Pode parte do fazer a contrato. inserção, mas é outro Ele módulo. faz parte do módulo de contratos. É que você teria que dar uma olhada no módulo que a gente acabou de implantar, Raimundo, que está lá com a Xinda, inclusive. Que ela está cadastrando os contratos vigentes para ser utilizado, para os fiscais poderem utilizar. E lá tem algumas funcionalidades desse tipo. O grande problema é como eu estava dizendo, né? Por mais que a gente faça as medições pelo sistema, a gente acaba tendo que fazer a medição também pelo sistema do CA, né? Mas lá tem essa opção. É porque isso aí não estaria diretamente ligado com o contrato, mas muito mais com a obra. Então por isso que eu estou falando que era bem mais viável colocar uma funcionalidade dessa dentro do gerenciamento de obras, dentro do módulo de obras. Porque pode ser que o fiscal não seja o mesmo fiscal, o fiscal técnico, o fiscal de obra pode não ser o fiscal do contrato, entendeu? E aí nós temos uma pequena diferença entre o fiscal de obra, fiscal técnico, e o fiscal administrativo, que é o fiscal do contrato, né? Então, seria interessante colocar, criar essa funcionalidade dentro do módulo de obras. Eu entendo, mas é que a princípio o módulo não tem, né? O que ele está apresentando para a gente é que isso é feito em outro módulo, tá entendendo? Para criar isso é um processo de customização à parte, ou seja, é após a implantação, é após a gente já ter consolidado todas as funcionalidades aqui. Isso que você tem que estar ciente também. E para customizar, existem alguns outros agravantes que a gente precisa conversar em reuniões, que é o seguinte: ao alterar um módulo padrão, a gente não vai poder atualizar tão facilmente o módulo com a UFRN, caso haja algumas alterações. Vai ter que ter sempre um cuidado a mais, pois a gente mudou o código padrão. Mas, não que não seja impossível, mas existem esses empecilhos, né? Esses probleminhas. Tá? Só para deixar mais ou menos. Eu estava procurando, enquanto a gente conversava, eu estava procurando para ver se tinha alguma coisa, mas realmente tudo vai ser feito no módulo de contratos mesmo. Assim, ele tem a relação com o módulo de contratos. Esses registros mesmo, diria avulso, né, que não faz parte do contrato, é mais para a obra, não tem. Mas tem, é porque eu preciso também dar uma olhada para ver se a FRN não já criou alguma coisa em relação a isso. Se a gente olhar no portal da cooperação, deixa eu tentar compartilhar com vocês. Já tem umas versões mais novas, o né? compartilhamento de repente... Peraí, tô tentando descompartilhar. Parece compartilhamento. Eu paro. Parar o compartilhamento. Pronto, agora vai. Deixa eu compartilhar a tela que é mais fácil. Área de trabalho. Tava procurando aqui e não achava. Eu tava procurando quando vocês falavam se tinha alguma coisa. Realmente aqui não tem algumas funcionalidades. Estão começando a surgir algumas coisas, mas isso aqui na versão de vocês, tudo isso aqui que eu estou vendo aqui tem. Então, de certa forma, essa parte de obras não vai ter. E no portal administrativo, Vi que fotografia. Vocês estão vendo que não tem. Só volta um pouquinho lá, por favor. A tela anterior. Volto, peraí. Deixa eu ver aqui então. Fotografias. Eu vi que fotografias, né? Não, mas isso aqui é só aquilo que eu falei, de associar fotografia. Com a obra, era isso que eu estou te perguntando. Se tem como associar. Só verificar aqui mais alguma coisa. Despacho. Não, tá tudo igual. Não tem diferença em relação à parte de obras, não. Vai ter só isso aqui, que é uma coisa nova, pelo que eu estou vendo aqui, mas
requisições de planejamento, mas o resto está igual na versão. Ok. Notificações igual, ó, Certo. cronograma Ah, físico tá. e Isso relatórios. continua a mesma coisa. Aí, aí vocês podem ver que aqui no CIPAC, no portal administrativo, ainda não foi feito nada em relação à infraestrutura, ainda é ao contrato. Então, tudo que eu tiver vai ser em relação a pagamento, fiscalização, e como é porque esse usuário que eu estou usando aqui não é fiscal de contrato, mas teria algumas coisas a mais aqui Vai lá em fiscalização para de contrato, por fazer favor. a registro de contratos, que são Fiscalização de contrato. contrato, É, fiscalização. fiscalização. Pronto, esse aqui, ó, obras. Você está vendo que ele pode cadastrar fotografia, ele pode fazer atualização da medição, ele faz tudo por aqui, ele não faz lá pelo módulo, né? Ele faz aqui, mas você está vendo que não tem nada em relação à obra. O que tem na realidade é as emissões de livro de ocorrência, mas em relação a contrato. Ó, isso aqui é em relação a contrato. Ficha de acompanhamento, então posso fazer ficha de acompanhamento. Tem algumas coisas e pareceres técnicos, livro de ocorrência, livro do fiscal, ou seja, isso aqui tem na versão de vocês. Inclusão de ocorrência, mas tudo isso Mas o que eu relativo ao entendo é contrato. que a obra e o contrato Certo? acaba sendo uma coisa só, né? Porque tudo o que aconteceu que você está relatando no contrato são ocorrências que foram registradas na obra. E basta apenas a permissão a esse Isso, fiscal mais técnico exatamente. ter acesso a essa área de contratos, onde ele pode fazer esses relatos dele. Então, assim mesmo, porque tudo é uma questão de permissão, não é? Para chegar naquela área ali é só colocar a permissão e que encarregado. E aí esse fiscal mais técnico pode gerar Exato. ocorrências para aquele contrato, dizendo que, sei lá, hoje choveu, ou hoje teve um furacão, ou hoje, sei lá, alguma coisa do tipo, alguma ocorrência onde ele vai colocar essas informações que vão ser agregadas ao contrato, né? Ok. Eu creio que o que manda na Exato. legislação é que seja feito o livro de notas e que seja entregue para anexar junto ao contrato, por questões de auditoria e normatização, né? Que é o pedido diante a lei, né? De obras, né? Execução de obras. Perfeito. Então, aí isso ele vai estar exercendo, né? Perfeito, Eu acho ok. que, ao meu entendimento, eu acho que Entendi. Acho que realmente é o caso de muito mais uma liberação de acesso, realmente. Beleza, então. Eu acho que a gente terminou a apresentação. Eu só estava mostrando a questão de meio ambiente, que na realidade ele tem um fluxo bem parecido com o de manutenção. A única diferença é que ele tem mais cadastros, né? Cadastros de resíduos, cadastro de incompatibilidade, cadastro de compostos, cadastro de laboratório, que no caso a FRN trabalha com a coleta de resíduos de laboratórios e também de resíduos de resíduo, lixo, né, etc. Então, eu nesse acho que está sentido, a com um diferença projeto só é. de descarte de toner e tudo mais. É isso mesmo, ô Raimundo? Eu não tenho certeza. Existe esse controle de resíduo? Sim, sim, e a gente vai também, que é preciso, a gente precisa ter também na verdade, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos da universidade, né? Nós já até trabalhamos nisso e acho que deve estar sendo implantado por agora, mas a gente já tem algo desse sentido. E esse exemplo aí que tu citou do toner é um exemplo também, né? E nós temos a parte da área hospitalar lá da universidade, né, que precisa ter esse descarte, esse controle aí, né, que hoje a gente tem uma terceirizada que faz isso. Ah, então beleza. Então contempla, né? Beleza. É. E pronto. Agora dúvidas, se ainda tiver. Alguma aí, Raimundo? Só quando começar a utilização do sistema.
A gente tem um roteiro aqui para vocês já começarem a utilizar. É um pequeno roteiro de 46 páginas. Vocês têm que dar uma revisada aqui, que é para a gente poder colocar em produção. Eu acho que aqui também vai gerar algumas dúvidas, né? Quando eles... Ah, tem uma pergunta da Jennifer no chat. Tem como dar uma olhada, Liv? Temos ainda como gerar portaria. Ela fez. A questão da portaria é aquilo que eu falei, né? Na UFRN a superintendência gera, mas seria o caso de pegar aquela funcionalidade A de gente já está com uma infraestrutura nova. e ou adaptar ou A não, gente já está com uma nova funcionalidade sendo adaptada. que é de Exatamente. gerar portaria. De gerar portaria. E aí isso pode Tem ser. as de portaria de recebimento e questão de termo. Agora essa outra parte. Certo? E a outra pergunta foi em relação serviço de vigilância, limpeza e telefonia. Na realidade é mais É contrato? pode ser trabalhado em tanto manutenção, se bem que o orçamento é no contrato, orçamento. Vigilância é mais um contrato, mas a de telefonia. Essa dúvida de vigilância aqui que você tem o de faturas ele trabalha com alguma parte, mas a telefonia é o quê? Uhum. Caraca. Não, isso sim. Esse é o modo de contratos faz. Eu acredito que o serviço de vigilância seria tratado pelo contrato. O limpeza pode até ser utilizado por esse modo, de alguma forma. Ou Recolhimento. Ou a reciclagem E telefonia é serviço também, né? Do meio ambiente. Agora, telefonia em que sentido? Em que sentido telefonia? Para instalar alguma coisa? Que aí se for para instalar pontos de telefonia seria... Ou telefones poderia ser também tratado como requisição de manutenção. Conta, né? Aí contrato. O que pode ser feito é somente na ocorrência, no livro de ocorrência do fiscal, tá tudo aí digitado. A reciclagem tá ok. Mas vai ter que ser. A única coisa que a gente vai estar lançando no sistema. O controle é o controle realmente manual. Basicamente, eu acho que era só uma questão de... Ele está falando de vigilância, é verificar a documentação, se o vigilante está tudo ok, se não está, mas isso são processos administrativos que são relatados dentro do módulo de contrato, como você havia falado, né, Livre? Essas ocorrências de se há algum problema na hora de fazer a medição é gerado lá. A impossibilidade ou não de pagamento ou não, né? Então, acho que entra por lá. A gente teria que dar uma olhada nisso, né? Mas realmente. Acho que era isso, basicamente. Porque realmente módulo para tratar separadamente isso não tem. Já acabou, né, Lívia? Tem mais alguma dúvida? Acabou as dúvidas, acho que é só isso mesmo, Lívia. Só um instantinho, mostra aqui. A gente tá aqui, deixa eu te mostrar pra vocês. Tá, podemos encerrar, Lívia? Ok, então. Tranquilo. Valeu. Beleza, então.